E sempre há um pouco daquela expectativa. O filho de pastor vai ser pastor também, vai ser um pastorzinho, não sei o quê, né? E a gente aprendia na escola bíblica dominical aquela musiquinha assim, ó, posso ser um missionáriozinho, conhece essa? Se falar de Cristo, por companhia. Aí tem um negócio assim, não preciso atravessar os mares. Opa, aí, falei, que diabo é isso, né? Então, quando eu estava fazendo meu curso de engenharia, né? E vim participar do congresso da Aliança Bíblica Universitária, foi um marco porque a gente aprendeu aqui, que era um congresso missionário, né? A gente aprendeu, ó, você pode ser missionário na sua profissão. Eu falei, beleza, então não preciso deixar de ser engenheiro e posso ser missionário. Então eu abracei essa missão já em 76, já faz uma pá de anos aí, né? Na minha vida como engenheiro, eu não durei muito não. Porque eu estudei eletrônica e comecei a trabalhar com hardware, que é um negócio assim muito duro, né? O próprio nome em inglês já diz, é duro. E aí eu me virei gerente na empresa de indústria que eu trabalhava. E aí eu descobri que tem gente, né? Então além de máquina tem gente. E eu comecei a me preocupar com gente. Durei pouco, como 5 anos como engenheiro de hardware e comecei a trabalhar com software. E aí, de novo, esbarrei num outro ser humano chamado usuário, né? Todo cara que senta na frente de um equipamento, a gente chama de usuário. Só traficante e software, usuário. Drogas, estou fora. Eu sou da paz. Bom, aí, mais uma vez, esse efeito gente entrou na minha vida e eu mais ainda me aprofundei em conhecer como é que a cabeça da pessoa funciona, como é que eu fazia ela entender aquilo que eu estava querendo fazer ela usar, que é o tal do sistema e a sistema de informação. Bom, depois fui trabalhar numa grande consultoria e projetos, estresse, vi a Kátia falando hoje do burnout, eu cheguei na beirinha assim do abismo, e aí parei, fiz um sabático. Foi exatamente o período que eu convivi mais com algumas pessoas aqui, Pério que me chamou também. Fui fazer curso de terceiro setor lá na FIA, bacana esse negócio, né? E eu estava bem indeciso o que fazer com a minha vida durante o meu período sabático, que foi em 2008. E aí, voltar para a informática não queria, voltar para a consultoria não queria, fui me submeter a um processo de coaching para me ajudar a botar a cabeça no lugar. E eu falei, gente, a minha raiz de engenharia que eu estava perdendo, não posso perder isso não, é uma coisa muito boa, né? E eu descobri que eu podia ser engenheiro da esperança. Não da paz, ainda não. Posso fazer uma pós-graduação, né? E aí, de engenheiro da esperança, me envolvi bastante com missões, né? Então, hoje estou entrando aí como conselheiro da Aliança, mas já estou conselheiro lá em São Paulo da Aliança, da AEB, que é a Associação Evangélica Beneficente, outras ONGs também, como é a própria editora Mundo Cristão, que eu participo do conselho também. Então, são ministérios onde eu estou envolvido, fora na igreja, que eu tenho ministério com casais e de ensino na igreja lá que eu estou, que é a Presbiteriana da Vila Mariana. Bom, e desse período do sabático, vale lembrar um ano que marcou para mim, foi um dos encontros da Missão Aliança, que foi aqui na Betânia, onde estava o pessoal da Argentina, a Letícia. Como é que chamava o outro? Eduardo, quem estava tentando lembrar, né? Eduardo. E eles fizeram um estudo, uma dinâmica em cima do livro de Neemias. Não sei se vocês lembram aí, estava aí, Luciano? Bom, aquilo para mim também foi muito marcante. Eu vou falar um pouco disso amanhã, mas já vou antecipar. Na hora que chega num versículo de Neemias, que ele fala assim, nessa época eu era copeiro do rei. E aí, a gente fala, o copeiro é o diácono, é o garçom, é o servidor de mesa? Não, o copeiro do rei é um bicho um pouco mais, né?
ele era o cara que tinha acesso à mesa do rei. Então era um cara assim, tipo um alto escalão do governo lá da Pérsia, né? E eu, nesse dilema que eu estava, dentro desse debate, eu com o meu coach lá, realmente eu percebi como uma grande oportunidade de juntar toda a minha história de vida e estar perto, próximo dos caras que tomam as decisões nas empresas. Então, eu fiquei esses últimos 6 anos aí numa consultoria, onde Deus me colocou em grandes empresas do Brasil e perto de grandes líderes, presidentes de empresas. E foi aonde eu pude ser sal e luz. Então, nesse período, de novo, meu foco foi mais ser humano. A consultoria foi de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de lideranças, processo de sucessão nas empresas, e aprofundando, ajudando as pessoas a se autoconhecerem para elas serem melhores pessoas e, portanto, melhores profissionais a serviço da sua empresa e, quando é uma entidade a serviço do reino, uma melhor pessoa, um melhor ministro do rei. Então, joga lá esse negócio. Uma coisa que eu descobri foi essa ferramenta aí que ajuda autoconhecimento, que aí eu falei com o Bebeto, é um produto que eu estou representando no Brasil e que estou colocando à disposição de vocês. Para que serve isso? A pessoa se conhecer, a sua personalidade, que é uma coisa que a gente nasce e vai se adaptando, se moldando ao longo da vida, dentro da nossa casa, dentro da nossa escola, dentro do nosso ambiente de trabalho. E aí a gente entendendo por que a gente se comporta de alguma maneira ou de outra, facilita. Então, tipo de informações que essa ferramenta, esse instrumento mostra, né? Como é que a gente lida com a energia que a gente tem? A gente joga energia para fora, a gente puxa energia para dentro, né? São duas características. Outra maneira, assim, como é que funciona o meu processo de captar informações? Eu uso meus 5 sentidos para captar informações, coisas concretas, ou eu trabalho mais com um processo mais abstrato, que às vezes a gente chama de intuição, sexto sentido, alguma coisa assim. Depois que eu tenho essas informações, como é que eu tomo decisões a partir dessas informações? Eu tomo a decisão de uma maneira bem objetiva ou uso uma maneira subjetiva, onde para cada situação, para cada pessoa, a regra pode ser flexibilizada ou não? E por último, como é que é o meu estilo de lidar com o mundo? Um estilo mais planejado, organizado ou um estilo mais informal, improvisado? Então, a gente descobre estudando o ser humano, quem começou a estudar isso foi o Jung, lá em 1920, bolinha, né? Que as pessoas se comportam de maneiras diferentes por conta de características genéticas pessoais e outras que o mundo vai moldando. E aí é interessante aquele versículo do Romanos 12 que fala: não vos conformeis, mas transformai-vos. Tem forma 2 vezes, né? A gente não se conforma, mas a gente se transforma e pode transformar o mundo à nossa volta. Então isso é uma ferramenta da gente se conhecer, esses comportamentos, e a partir daí saber o que fazer com isso. Vira uma página, por favor. A partir daí, um exemplo de informação que esse instrumento mostra é como é que cada um formou a sua personalidade. Fala que é uma parte que sai de um comportamento genético, e aí nem os psicólogos conseguem explicar porquê, mas a gente nasce com alguns comportamentos. Desde bebezinho a gente vê, essa criança vai ser mais extrovertida, vai interagir mais, energia para fora. Algumas a gente vê que são mais quietinhas, como eu, que sou introvertido. Então, eu prefiro ser reflexivo ao invés de ser interativo. Eu gosto de interagir com um a um, mas trabalhar com interação em grandes públicos não é muito minha praia. Bom, enfim, características de comportamento. Como é que você responde sob pressão? Que nem a Kátia estava falando aqui. A gente fica muito ansioso, não sei o quê. Não. Algumas pessoas, a pressão é o ponto forte, ele funciona melhor sob pressão. Outros, às vezes, até travam, né? Outra característica, o estilo emocional. Alguns são mais afoitos, entre aspas. Você tem tendência de encarar, eu vou superar o problema. Está amarrado, vamos embora.
Ou tem pessoas que, peraí, vamos pensar um pouco, vamos se organizar, porque o problema é grande, posso quebrar a cara, não sei o quê. São características de personalidade. Tendências nas interações, né? Você acredita que vale a pena ser aberto com as pessoas? Ou alguns que já tomaram tombo falam, ei, que isso, meu? Eu vou... Não dá, eu sou mais cauteloso, né? Então você vai ser transparente ou não? A sua interpretação das comunicações, né? Que você tem uma carta na manga, ele tem alguma coisa que ele está querendo aprontar comigo, né? Então é muito típico quem fala do mineiro que confia desconfiando, né? Então, peraí, eu vou desconfiar do motivo dos outros ou eu vou acreditar no que ele está falando? O cara tem uma agenda oculta, será? Né? Tendências diante de mudanças. Tem gente que fala, mudanças, o cara, opa, estou dentro. Né? O outro fala, não, peraí, sempre foi assim, para que a gente vai mudar? Deixa quieto, o time está ganhando, não se mexe, né? Não vamos reinventar a roda? Características de comportamento. Né? E crenças, né? Comportamentos, vale a pena? Né? E eu conversei há pouco tempo com uma pessoa que eu apliquei esse instrumento, uma pessoa que apanhou na vida no seu relacionamento conjugal. Hoje ela é uma pessoa mais cautelosa. Então, o relacionamento vale a pena? Às vezes. Então é um cara que já está mais travado, porque apanhou. Né? E assim a gente na vida, seja na escola, no trabalho, nas relações de família, a gente vai ficando, aprendendo com o mundo. E às vezes a gente vai se conformando com o mundo, e principalmente no mundo corporativo, onde eu vivo mais, é uma pressão desgraçada, o cara tem que produzir, entregar a meta, e ele passa em cima do que for, dos valores pessoais das pessoas, porque ele vai entregar a meta e fazer o bônus dele. Então o mundo está movido por isso, né? O mundo corporativo. Então, quando vocês não cuidam das pessoas na infância, eu vou cuidar do estrago lá no adulto. Né? Então, o que eu falei, eu não estou na pedagogia, eu estou na antropogogia, que é o fim da linha. Mas, enfim, então tem esse instrumento. Isso aí está aberto para quem quiser eu oferecer, você se autoconhecer. Outro ponto, à medida que duas pessoas se conhecem melhor, elas podem se relacionar melhor. Então, a gente usa isso também para casais. Duas pessoas, pega eu, sou introvertido, minha esposa extrovertida. Fala que os opostos se atraem, né? Brincadeira, os opostos se atritam. Então, às vezes se atrai no começo, mas depois é duro conviver, né? Então, a gente está aprendendo, eu e minha esposa, que somos características bem distintas de comportamento. Espera aí, ela pensa totalmente diferente de mim, o comportamento, a reação dela é diferente do meu. Espera aí, o que eu posso aprender e vice-versa? Então, ao invés de bater cabeça, a gente pode somar, tá? Vira uma folha. E dentro de equipes, então, equipe qualquer, seja uma equipe de trabalho, a liderança de uma igreja, a liderança de um projeto social. Então, assim, não sei se vocês conhecem a editora Ultimato lá de Viçosa, é uma empresa para a qual eu dou consultoria. E a partir daí, o pastor da igreja me chamou para fazer um trabalho com a liderança da igreja, eles têm um projeto social lá que chama Rebusca, eu fui fazer o mesmo projeto com a equipe da liderança da ONG, e basicamente o que a gente faz é bater aquela foto das pessoas, que depois isso aí a gente pode explicar melhor por quê, mas a gente tem 8 características de comportamento, e aí você vai falar, ó, tem um fulano ali, que é o JT, que tem uma característica dominante que é o contrário do FA, que essa aqui, eu vou dizer que é o calcanhar de Aquiles do cara. Esses dois, a chance deles bater cabeça é total. Então, ou eles se aproximam e somam, ou eles vão trabalhar totalmente opostos. Depois eu olho assim, tem características que tem bastante gente lá, aquela dominante é a mais forte, né? Aí eu pego ali, essa aqui ninguém tem, nem aquela. Por exemplo, essa característica aqui são pessoas que são atentas às oportunidades que estão acontecendo no momento. O cara não deixa escapar uma oportunidade. E também, quando tem uma evidência concreta, o cara fala, peraí gente, é ali, tá? Né? Então, não tem ninguém nesse time aqui que está com isso ligado. Não tem ninguém com essa antena ligada. Também não tem ninguém aqui que não presta atenção nos valores das pessoas e o impacto que pode causar nos outros. Então pega esse time, vamos trabalhar, vamos tomar uma decisão. A chance deles fazerem uma besteira é muito grande. Então aquilo que a gente pinta de ponto vermelho a gente chama de ponto cego. Tá?
Os pontos verdinhos são os pontos fortes, vamos dizer, da equipe, que tem mais gente ligado naquelas características. Os amarelos é o meio termo ali, que apesar de não ter ninguém na primeira linha, tem gente na segunda linha. E aquilo que eu botei lá, o relâmpago ali, que é a faísca realmente, que aqueles dois vão se comer. Então, eles precisam estar antenados, que um pensa de um jeito, o outro pensa exatamente oposto. Tá? Até alguns meses atrás, eu trabalhava no mercado corporativo de uma empresa de tecnologia que atua especificamente no segmento do mercado financeiro. Então, bem específico. E lá a empresa utilizava esse tipo de questionário no outro software de uma outra empresa, já no início da contratação, então já era um filtro para a contratação do funcionário. E, por exemplo, eu era responsável como gerente comercial, e aí dentro do produto que seria desenvolvido, eu tinha que, junto com o coordenador de projetos, identificar quais os analistas, quais os recursos que nós tínhamos, que teriam o melhor entrosamento, que é o que você está falando, para que o resultado fosse alcançado. Então, isso aí é uma faca de dois legumes, como a turma fala, né? Se a gente juntar gente que pensa igual, vai ser assim que nem um quiabo. Vai liso, eles vão resolver as coisas rapidinho, mas vão deixar um monte de ponto cego. Então, aí a gente fala, pô, pera, então eu vou botar gente bem diferente. Aí não toma decisão nenhuma, que eles vão ficar batendo cabeça o dia inteiro. Ou seja, não tem chave do sucesso. É o tal do ser humano, que é um bicho complexo. Mas foi assim que Deus fez. E a gente precisa aprender a lidar com tudo isso que tem de bom. Então, o que eu estou botando na oferta aí para os projetos da Missão Aliança é essa ferramenta, coincidentemente, ou não, né, que eu não acredito em coincidência, mas nas cristoincidências, eu cheguei em contato através de um cristão. Por sua vez, quem desenvolveu isso é um doutor em psicologia nos Estados Unidos, que também é um cristão. Então, a gente criou essa parceria, trouxe a ferramenta para o Brasil, traduzi em português, está disponível, estou oferecendo para vocês. Beleza? É isso aí.